Projeto Prefeitura em Movimento. Você assiste agora Informativo Municipal. Quem ama Porto faz melhor. Essa central, nós ano passado tomamos conhecimento de que ela já existia em alguns estados, principalmente São Paulo, e levamos isso a conhecimento da presidência do Tribunal de Justiça, que de imediato encampou a nossa ideia. Primeiramente, elas foram criadas em Palmas, Araguaína e Gurupi, e eu mantive contato com a atual administração, com o secretário Flávio, depois com o próprio prefeito, com o subprocurador Dr. Marcos, e de pronto eles se colocaram à disposição. Na minha visão, será uma nova era na questão de arrecadação do município, das verbas inscritas em dívida ativa. Eu creio que algo semelhante jamais aconteceu e que isso vai incrementar consideravelmente a arrecadação do município. A central, primeiramente que ela vai trazer, ela vai agilizar, acelerar o trâmite dos processos. Então aquela ideia de que não pagar é preferível do que arcar com sua responsabilidade, principalmente aqui no município, em relação ao IPTU, creio eu que ela não mais existirá. O município terá condições de prontamente protocolizar uma ação de execução e dentro de um prazo razoável, bem célere, ele receber o que lhe é devido. A Prefeitura de Porto Nacional, através de convênio celebrado pelo Tribunal de Justiça, está aí criando a Central de Execução Fiscal, que vai funcionar no fórum da comarca de Porto Nacional. E o que é essa Central de Execução Fiscal? A Central de Execução Fiscal, ela estará aparelhada com servidores cedidos pelo município de Porto Nacional, composta de advogados, composta por oficiais ad hoc. Para quê? Porque o município de Porto Nacional possui várias certidões de dívida ativa que foram expedidas de tributos municipais que não foram pagos a tempo, e a lei de responsabilidade fiscal exige que haja sim a inscrição na dívida ativa e posteriormente, não sendo quitado esses débitos perante a dívida ativa, é obrigado a passar ao judiciário para que haja as demais providências, ou seja, a citação dos contribuintes inadimplentes para que eles possam, dentro do princípio da ampla defesa do contraditório, aceitar o valor que foi executado ou questionar aquele valor. Então, para isso, é necessário que haja assim, uma celeridade dos processos. Então, a Central de Execução Fiscal, com oficiais de justiça, do próprio Tribunal de Justiça e mais os oficiais ad hoc, que são nomeados pelo juízo da Vara de Execuções Fiscais, eles vão dar celeridade a esse processo, os contribuintes serão notificados e, posteriormente, haverá uma negociação ou a própria quitação por parte dos contribuintes. Mas tudo isso visa o cumprimento de norma legal, onde o prefeito não pode se furtar de lançar e de executar o contribuinte inadimplente. A prescrição, ela, se houver por dada causa pelo prefeito municipal ou pelo secretário da Fazenda, isso aí é passível de discussão, porque é crime de responsabilidade e o município não pode jamais deixar prescrever os seus débitos. Então tem os prazos legais para o cumprimento de todas as fases processuais. Desde o lançamento do tributo, há um prazo que a prefeitura concede para que o contribuinte venha quitar o seu débito, inclusive com desconto. Depois, se ele não pagou, esse prazo é extinguido e aí vai ser a inscrição na dívida ativa. Na dívida ativa, se o contribuinte, depois dele notificado administrativamente, ele não procura para regularizar a sua situação, aí não pode deixar passar os 5 anos, que é o que diz a lei de responsabilidade fiscal. Aí o município é obrigado a executar aquele contribuinte. Então, nesse momento, a instalação, a criação dessa Central de Execução Fiscal visa dar celeridade aos diversos processos que se encontram aqui no Fórum de Porto Nacional, para que o município possa incrementar assim, a sua arrecadação e, por conseguinte, fazer os investimentos que a própria população reivindica. Sem arrecadação não tem como se fazer os investimentos. Com a criação da Central de Execuções, que era um anseio tanto do Poder Judiciário quanto do município, para que desse andamento nas execuções fiscais
e tivesse também uma maior arrecadação do município quanto à dívida ativa, nós conseguimos formalizar o convênio junto com o Tribunal de Justiça e o município, e esse convênio criamos a Central de Execuções Fiscais, que está sob coordenadoria do Tribunal de Justiça e da diretoria do Fórum do Comarca de Porto Nacional. Vai estar trabalhando a equipe da Central junto com a Procuradoria, que vai estar sob coordenação minha e da doutora Laraine. Nós vamos estar juntamente com eles numa equipe em tratativas para tentar resolver o problema de Porto Nacional quanto às dívidas pendentes da dívida ativa. Olha, hoje inicia de fato a celebração do convênio que foi realizado com o Tribunal de Justiça e o município para montar a Central de Execuções Fiscais, da onde vai cuidar da parte de execução e cobrança dos tributos e impostos do município. Isso é importante porque isso dará mais agilidade à questão das cobranças que são feitas, que a inadimplência hoje o município encontra com grande inadimplência por parte dos impostos, principalmente na questão do IPTU, e também para nós adequarmos a lei de responsabilidade fiscal hoje, que a lei exige que o gestor tenha a responsabilidade de cobrar também da comunidade, que é devida à obrigação dos impostos e das taxas devidas. E com isso, com essa Central de Execuções Fiscais, esse convênio realizado com o Tribunal de Justiça e com o Fórum de Porto Nacional, aqui juntamente com a Procuradoria, Prefeitura Municipal e o Fórum, isso facilitará em muito a questão da cobrança dos impostos devidos com o município de Porto Nacional. Isso alavancará no aumento da arrecadação e com certeza ajudará em muito a nossa sociedade a manter uma cidade melhor, uma cidade mais próspera, com investimentos maiores na saúde, investimentos maiores na educação, na segurança, na limpeza urbana, e isso nos trará muitos benefícios ao nosso município, e o contribuinte ficará cumprindo com a sua obrigação de cidadão, com seus impostos em dia. Quem ama Porto faz melhor. Prefeitura Municipal de Porto Nacional, construindo um novo tempo. Você acabou de assistir